aqui na cidade, né? O prefeito essa semana anunciou os grupos que vêm no carnaval. E os filhos do carnaval vão nascer lá em novembro. E eles vão crescer com os meus filhos, com os seus filhos. Agora, se nós como cristãos não colocarmos crianças nas escolas junto com essas crianças, que provavelmente vão crescer sem pai, sem estrutura familiar, a sociedade só vai se deteriorar. Então, é nossa responsabilidade também gerar filhos naturais. Irmãos, eu sou de um tempo, a minha memória é muito boa, tá? Eu não sou tão velha, mas a minha memória é muito boa, e eu cresci numa igreja bem tradicional, onde se uma jovem, né, por um acaso, engravidasse antes do casamento, era um escândalo de proporções enormes. Hoje em dia, né, como a sociedade está mudando, isso ficou menor. Ainda é um escândalo, mas naquela época era demais. Irmãos, pasmem. A gente tinha mães que, quando a filha adolescente falava que estava grávida, essa mãe preparava um chazinho para ela. Por quê? Porque a imagem dela valia mais do que aquela vida que estava no ventre. Eu não sei se você já ouviu um caso assim, onde a própria mãe, né, leva a filha a tomar esse caminho. Eu já ouvi, infelizmente, e cristão, o que é muito, muito, muito pior. Irmãos, aborto não é questão de saúde pública. Aborto é questão de vida. Eu vou ler aqui com vocês. Isso não estava no meu esboço. Mandei para o pastor antes. Mas o Espírito Santo me tocou para falar sobre isso. Jeremias 1, agora sim. Eu vou ler essa versão aqui junto com vocês. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Aqui, meu irmão, nós temos o próprio Deus falando com Jeremias. Antes de Jeremias, antes da concepção dele, Deus o escolheu. Ontem nós aprendemos aqui na palestra que nós não podemos falar para uma criança palavras negativas, principalmente quanto pais, mas qualquer criança que tenha no seu convívio. Porque, irmãos, a ciência explica o mal que isso vai fazer para o cérebro dela, mas a Bíblia fala que Deus tem um propósito para nós. Não há uma criança que não seja projetada por Deus. Ainda que a sua concepção não tenha sido, né, um pai, uma mãe, aquela tradicional, aquela, né, como a Bíblia manda, ainda que tenha sido no carnaval, o Senhor te escolheu. O Senhor te projetou. Eu lido com crianças e adolescentes, e é claro que às vezes a gente fica nervosa com eles. A gente acaba sendo um pouquinho mãe. Mas aí eu tenho que me lembrar, o Senhor o escolheu. Deus tem um propósito para essa criança, para esse adolescente. Quem sou eu para frustrar o propósito de Deus na vida dessa pessoa? Eu não posso fazer isso. Então, eu não posso falar, você não pode, você não consegue. Meu dever é falar, vamos tentar de novo? Você vai conseguir.
Essa semana eu tenho uma aluna que ela não gosta de ler, ela não lê em voz alta. Eu comecei a dar aula para ela agora, essa semana. E eu sentei do lado dela, porque todo dia lá no colégio a gente lê a Bíblia, a gente lê um provérbio. E eu sentei do lado dela e falei, não, você vai ler. Todo mundo lê, a gente vai te esperar. Não tem problema. Vamos, eu vou te ajudar. Se você travar, eu vou te ajudar. E ela leu. Então, as crianças, os adolescentes, eles são moldáveis. Porque Deus os projetou assim. Toda vez no louvor, eu chamo meu filho para ficar aqui comigo. Porque eu quero ensinar ele a adorar. E aí, quando eu vou chamá-lo e ele está com os amiguinhos, ele vem bravo. Aí ele cruza os braços, não sei se vocês já viram, o Theo faz muito isso. Ele cruza os braços e vem. Obedece com aquela cara. Aí, eu fecho o olho, começo a louvar, daqui a pouco eu olho para ele e sorri. Aí ele já sorri de volta. Já amansou. Criança, né, ela é muito moldável, graças a Deus por isso. Meus irmãos, o inimigo ele vem com algumas mentiras para nós, né? E às vezes ele fala para você que você é um erro. Ou para alguma criança que ela é um erro. Ela não é. Porque a Bíblia diz que Deus planejou antes de estar no ventre materno. Deus tem um plano e um propósito para cada um. Uns profetas, outros pastores, outros missionários, outros empresários, outros empregados. Mas aonde o Senhor te plantou, Ele tem um projeto para você. Você não está onde não deveria estar. Aonde o Senhor te plantou, é lá que você vai fazer a diferença. Amém? Amém. Desde criança, né, nós vemos as meninas normalmente brincando de boneca, com esse cuidado. E os meninos, se você, né, começar a observar, eles sempre estão atrelados a profissões. Ou é carrinho de Fórmula 1, né, ou futebol, um esporte. E isso está incutido na criança. É claro que, às vezes, vai fugir a regra, é normal. A Sofia mesmo não brincava de boneca, brincava só com a caixa. Mas esse cuidar parece que já está na menina. E esse prover parece que já está no menino. Deus não faz nada à toa. Eu não estou falando aqui que mulheres não podem trabalhar, irmãs, não me entendam mal. Eu trabalho. Aliás, a mulher é um ser muito completo, né? Por quê? Porque Deus nos projetou para ser ajudadoras. Então, a mulher, ela consegue ajudar o homem em tudo que ele precisar. É incrível. E graças a Deus por isso, né? Só que o inimigo, ele vem com as mentiras, né? Falando para nós, mulheres, que precisamos cuidar da nossa carreira. Que a nossa carreira tem que ser prioridade. Porque filho cresce e vai embora. É o que nós ouvimos da sociedade. Mas não é o que ouvimos da Bíblia. Na Bíblia nós vemos vários casos, e eu quero falar aqui sobre Ana. No livro de Samuel, depois você lê a história em casa. 1 Samuel 1, o livro de Samuel começa com a história da concepção de Samuel. O seu pai, Eucana, tinha 2 esposas. Ana, pela ordem, né? Ela é a primeira esposa, só que ela não tinha filhos. Então, provavelmente por isso, Eucana se casou com Penina. Na época, era hábito
Quando o homem não tinha filhos com aquela mulher, ele se casava com outra para ter filhos. E não largava a primeira, porque é cultura deles cuidar da mulher até o fim. E Ana sofria muito com isso. Afinal, para a época, era uma humilhação você não poder ter filhos. É como se Deus olhasse do céu, né? Isso eu estou falando, gente, que não estou falando que isso é uma verdade, tá? Eu estou falando que é como a cultura pensava na época, ok? Então, há uma diferença. Isso não é uma verdade, é como as pessoas pensavam. É como se Deus olhasse do céu e não te achasse, né? Não quisesse abrir a sua madre, tá? Era isso que eles pensavam na época. Agora, você imagina a situação dessa mulher. O marido teve que casar com outra. A outra tinha filhos e ainda tirava sarro e provocava ela. E aí, certa vez, quando eles vão adorar no templo, Ana começa a chorar. E ela chora tanto que nem sai som mais dos seus lábios. Ela só mexe os lábios, se derramando na presença de Deus. O sacerdote Eli, ele acha que ela está bêbada. Tamanho o desespero dessa mulher. E aí ele fala, né, por que você não se afasta do vinho? Ela fala, não, eu não estou bêbada. Eu estou aflita de coração, meu Senhor. E aí o sacerdote a abençoa. Que o Senhor lhe conceda o que você pediu. Nessa oração, Ana fez um voto a Deus. Ela falou assim, Senhor, se o Senhor me der um menino, eu vou entregá-lo para ti. E aí ela faz o voto do nazireu, né? Não pode cortar cabelo, não pode beber bebida forte, etc. Deus espera esse momento, essa oração. E aí ele inverte o cativeiro de Ana. E é interessante que, voltando para casa, Ana, que já nem comia, ela ficava tão triste que ela nem comia. Isso nunca aconteceu comigo. Acho muito chique. Mas, eu acho que eu como mais quando eu estou triste. Ana não comia. E Eucana falava para ela, né, olha, por que você está tão triste? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos, eu não sou um bom marido. Né? Ele queria alegrá-la. Mas quando o sacerdote falou para ela, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, o ânimo de Ana voltou. Ela teve fé, a fé cresceu no coração dela. E a Bíblia fala que logo depois, Ana engravidou. E aí ela engravidou do menino Samuel. Samuel significa Deus me ouviu. Ela fala, Deus me ouviu, eu o pedi para Deus. Aleluia. E aí, irmãos, essa história é muito interessante porque o sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E eles eram sacerdotes, os filhos dele, né? Cuidavam do sacrifício. Irmãos, pensem em 2 meninos ruins. Maus. Deus disse que eles eram maus. Eles deturpavam as ofertas. Eles seduziam as moças que passavam na frente do templo. Tudo que não era para fazer, parece que eles faziam. E Deus decidiu matá-los por isso. Pela falta de respeito com o templo e com as ofertas. E Eli, não sei se vocês já viram assim, uns pais que não disciplinam, que só falam, ai, meu filho, eu te entendo, eu faço isso, nananana. E a criança e o adolescente fica, Deus dará. Não sei se vocês conheceram, assim, é difícil acontecer essas coisas. Infelizmente não é. A gente vê muitos pais que não disciplinam, né? Eu tive alunos que, na semana, a mãe foi na reunião, aí a gente falou tudo que o menino estava fazendo. Então, ele não era um menino ruim, mas não tinha rotina, né? Faltava a disciplina ali e tal. E as notas e tal, ele tinha muito potencial, mas não usava o potencial que ele tinha.
Irmãos, essa mãe ouviu tudo isso. Saiu da escola e foi comprar um jogo de R$300 para o menino. Parece que ele foi premiado, né? Parece que as notas tinham sido maravilhosas e que a mãe tinha ouvido um monte de elogios. E ela deu um prêmio para ele, mas não. E ele era desse tipo. Ele falava só, mas não disciplinava. E ele falou com seus filhos: olha, meus filhos, o que eu tenho ouvido não é bom. Se você errar com uma pessoa, né, Deus ainda pode te ajudar, mas e se você errar contra Deus? Mas ele só falava. E os filhos não obedeciam. Irmãos, se você tivesse que escolher para dar seu filho para alguém criar, você confiaria nesse homem? Porque eu não. Eu falava assim: então, Deus, não tem outro sacerdote para entregar meu filho? Vamos negociar aí? Mas Ana não. A Bíblia fala que Ana ficou o período de desmame com Samuel. A gente imagina que seja até os 7 anos, pela época que se desmamava. Mais ou menos isso. Então, a primeira infância ali, mais ou menos, né? Pelo menos esse tempo. E aí, quando o menino desmamou, ela vai para o templo. E ela fala para o sacerdote ali: olha, esse é o menino por quem eu orei. Você lembra que você me chamou de bêbada? Não, não falou isso. Mas eu falaria. E aí ela fala: olha, eu orei por esse menino e o Senhor me deu. Então eu estou aqui para entregá-lo. E todo ano, Ana fazia uma roupinha como se fosse de um sacerdote. Ai, que bonitinho, imagina, gente. O mini sacerdotinho era Samuel. Por quê? Porque ela o entregou a Deus. Quando ela entrega Samuel a Deus, o sacerdote ele a abençoa. Fala assim: olha, que Deus lhe dê outros filhos no lugar desse que você está entregando. E, para melhorar a situação, Ana tem mais 5 filhos para tacar na cara de Penina. Ó, se fosse eu, só estava assim, ó. 5 filhos e filhas. O Senhor mudou a sorte dessa mulher. O nosso Deus abre madres. O nosso Deus faz da estéril mãe de filhos. Aleluia, aleluia, Jesus, eu creio. E a história melhora, porque esse menino, né, que foi crescer com aquele sacerdote que não soube nem criar os filhos dele, acaba virando juiz de Israel. A primeira vez que Deus fala com Samuel, Samuel nem sabia o que era ouvir a voz de Deus. Quando Deus falou, ele achou que era o sacerdote que estava chamando, porque ele ouviu uma voz audível. E por 3 vezes ele foi lá no sacerdote, até que o sacerdote se ligou. Deus, deve ser Deus falando com o menino. E aí Samuel falou: fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. E Deus dá um recado para o menino, muito difícil. Deus fala para ele: olha, porque ele preferiu os filhos a mim, eu vou matar toda a geração dele. No mesmo dia, os 2 filhos vão morrer. Imagina o Samuel, né, como ele ficou aflito, tadinho, com essa situação. Mas no outro dia, o sacerdote o fez falar: olha, fala, senão eu vou te amaldiçoar. E aí ele falou. E realmente se cumpriu tudo que Deus falou para Samuel. Realmente aconteceu isso. Nesse dia, morreu Ofni, Finéias, o próprio Eli. A arca de Deus foi perdida. E o neto de Eli, que havia acabado de nascer, né, foi chamado de Icabô, porque acabou a glória de Deus por causa da arca que havia ido. Olha quanta tragédia num dia só, por causa de 2 sacerdotes e de um pai que não disciplinou seu filho. Meu irmão, toda vez que você lembra de Eli, você lembra de um pai mal sucedido.
E ele era zeloso com o templo. Ele temia pela arca, ele estava no templo. Mas toda vez que se fala de Eli, se fala sobre a má paternidade dele. Quando eu vou disciplinar os meus filhos, ou por limites, eu falo assim, filha, está aqui, ó, sobre os meus ombros e sobre os ombros do seu pai. Um dia, Jesus vai me perguntar, como você me apresentou para a Sofia? Como você me apresentou para o Theo? E eu quero ver um sorriso na boca de Jesus. Eu não quero ver um olhar de decepção em Jesus. Meu irmão, você vai dar conta dos seus filhos na presença de Deus. Isso é muito sério. Será que você aplicou misericórdia quando deveria? Ou será também que foi só disciplina? Nós temos que disciplinar, mas de vez em quando a gente tem que mostrar a graça. Olha, você não merece, mas é graça. Olha, você não merece, mas é graça. É graça. Porque aí, quando ele ouvir da graça, ele vai falar, peraí, graça é merecido. Porque aquela ideia já está ali. Olha que bênção. Nós vamos dar conta dos nossos filhos perante Deus. Isso é sério. Eu quero que você leve isso para o seu coração hoje. O seu filho ou a pessoa que Deus colocou sob a sua mentoria, você vai dar conta diante de Deus. Eu quero ler em Gênesis 31. Eu vou falar de mais uma mulher que também era estéril. Essa é Raquel. E Raquel também tinha a irmã dela, que era Lia, que era casada com Jacó e que tinha filhos. Aqui a gente tem uns pontos parecidos. A diferença é que Lia era a primeira esposa e Raquel era a segunda. Depois você lê direitinho essa história, porque é bem estranha, tá? Se você tiver dúvidas, pode me mandar no WhatsApp, porque é uma história bem diferente. E Raquel, vendo que a sua irmã tinha filhos e ela não, olha lá. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso, disse a Jacó, dê-me filhos ou morrerei. Só até aqui. Imagina o desespero desta mulher. Porque você vê a irmã tendo filho, atrás de filho, e você pensa, bom, o problema não é com ele, só pode ser comigo. Claro que há motivos para isso, viu, irmãos, nesse caso aqui, Mas, um pouco depois, Jacó, nesse caso aqui, ele fica até bravo com ela, porque ele fala assim, eu sou Deus que te pediu de ter filhos e você vem falar para mim isso? Não, a culpa não é minha, mais ou menos isso. Deus que te impediu de ter filhos. E ela fala, não, eu quero filhos adotivos. Você vem, toma a minha serva e eu vou ter filhos por meio dela, então eu vou ter filhos adotivos. Quem que fez isso também, vocês lembram? Antes dela? Sara. Provocou uma confusão que vem até hoje, inclusive. E aí, o Jacó toma a serva dela, tem filhos. Aí Lia vê que a serva pode ter filhos também, dá a serva dela e fica aquela coisa, Mas acaba que o Senhor abre a madre de Raquel. O Senhor olha para ela e abre a madre. E ela tem um primeiro filho, que se chama José. É aquele José mesmo do Egito. Aquele José que vai virar governador. É esse. E ela põe o nome de José porque ela quer ter mais filhos. Mais um filho. Isso realmente acontece, ela tem mais um filho.
porque ela coloca o nome de Benoni, filho da minha dor. E aí ela falece, logo após o parto. Depois, né, Jacó acaba mudando o nome da criança, porque é muito pesado, e ele coloca Benjamim. Mas Deus cumpriu exatamente o que Raquel pediu. Ela teve filhos, no plural, e morreu. Irmãos, nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras. Nós aprendemos ontem aqui o que faz quando a gente grita com uma criança. E isso para mim é muito difícil, porque a parte da minha mãe a gente fala muito alto. Assim, hoje a minha irmã chegou lá e a Cíntia chegou, do outro lado da rua ouvia-se o que estávamos falando dentro de casa. Então, é um povo que não sabe falar baixo. Então, a gente está falando e parece que está brigando, tá? Isso é muito difícil para mim. Mas a gente vai aprendendo a se policiar e a melhorar. As palavras têm muito poder. E nós precisamos abençoar os nossos filhos. O judeu, durante o Shabá, ele chama todos os filhos. E ele abençoa um por um. Então, ele pega o filho e fala que você seja fértil como Abraão, que você seja inteligente como Jacó, estrategista como Jacó, que você seja sábio como Salomão. E eu ouvi num podcast uma irmã falando sobre isso, e eu falei, eu vou começar a fazer. Aí chamei a Sofia e tal, chamei o Theo, fiz, né, à noite, antes de dormir. E no outro dia eu esqueci, claro, né? Até virar um hábito. Quem que lembrou? O Theo. E toda noite, mãe, faz aquele negócio, ele não sabe o que é. Mãe, faz aquele negócio na minha cabeça. E eu vou lá e o abençoo. Cada dia com uma bênção diferente, de acordo com a Bíblia. Porque eu sei que há poder nas minhas palavras. Eu sei que se ele ouvir que ele vai ser sábio como Salomão, ele vai tentar ser sábio como Salomão. Ele vai buscar aquilo. E a Bíblia está repleta de exemplos. De pessoas que, em determinados aspectos, nós temos que ser iguais. Ou nós vamos almejar isso, né? E é importante nós abençoarmos as pessoas. Eu achei muito lindo, semana passada, o pastor Jonatas pediu para nós, líderes, orarmos por cada membro da nossa célula. Foi um momento lindo. Porque, irmãos, quando você é líder, Deus te coloca uma autoridade na vida daquela pessoa. E o seu líder tem uma autoridade sobre você. O seu cônjuge tem uma autoridade sobre você no mundo espiritual. Se o seu filho é solteiro, a maior autoridade na vida dele é pai e mãe. Quando ele casa, né, a autoridade espiritual é o esposo, a esposa. E aí a gente tem a autoridade do pastor, do líder. São autoridades que Deus constituiu sobre nós. E isso é lindo. Foi um momento assim maravilhoso. Poder orar, poder abençoar os irmãos. Se você não veio, você perdeu. Eu sei que a Bi não pôde vir, que ela estava a B1, a B2. Elas estavam doentes, infelizmente, mas a gente orou por elas, porque a gente sabia da situação. E foi uma bênção. Eu quero falar agora um pouquinho, só para finalizar, sobre os filhos espirituais. Vocês podem olhar para mim e falar, mas você só tem 2 filhos, né? Afinal, eu estou falando, só estou incentivando você a ter filhos, né? Olha, mas não é culpa minha, é culpa dele. Falei para ele que eu ia falar que era dele. Que ele não os quer, mas ele tem um bom motivo, irmãos. Vou falar para vocês. Ele falou o seguinte para mim, amor, a gente precisa cuidar dos filhos já nascidos. A gente precisa cuidar dos filhos espirituais. Então, nós estamos aqui multiplicando, estamos deixando 2 pessoas
que carregam a nossa identidade no mundo, que é a Sofia e o Theo. Eles carregam um pouco de nós. É muito tempo de ministração ali com os meus filhos. A gente está no mercado. Esses dias a gente estava numa padaria, acho que na padaria do Guarani, acho que sim, que é a que eu acho mais linda. Eu sou fã de doce. Só que a gente tinha acabado de almoçar. Estávamos cheios, satisfeitos. E aí eu olhei para a vitrine assim. Acho que eu não quero nada. Aí o Espírito Santo já veio, né? É porque você está satisfeita. Aí eu já peguei o mistério, já chamei a Sofia, falei, filha, você quer alguma coisa? Aí ela olhou e também demorou a pensar, eu já não esperei muito, né? Esperei vai que ela falasse assim, né? Falei, está vendo, filha? Você não quer porque você está satisfeita. Quando nós estamos satisfeitos em Cristo, a gente olha o pecado e aí ele nem parece tão bonito. Ele nem parece tão gostoso. Agora, se eu tivesse de barriga vazia, meu irmão, um sonho pelo menos eu tinha levado ali. Um sonho e um pudim. Desculpa, Raoni. Raoni pira comigo. Para quem não sabe, o Raoni é educador físico, tá? É isso, né? Então, ele briga comigo. Não pode me ver na cantina mais. É absurdo. Mas eu só estou dando esse exemplo, né? Para mostrar que muitas vezes, durante o dia a dia, eu paro o que eu estou fazendo, o Espírito Santo me dá um insight, eu vou e ministro na vida deles. Eu não posso perder uma oportunidade. Porque eles são meus filhos, eu os gerei. E no curso de célula, a gente aprende que gerar não é só o momento aqui que está na barriga e quando nasce. Não. Você gera um filho quando você imprime um pouco de quem você é nele. Como diz a minha mãe, pôr no mundo todo mundo põe. Mas criar, não. O gerar envolve também esse criar. Então, a gente vê muito, né? Eu, como professora, vejo muitos casos de meninas que engravidam, meninas mesmo, 13, 14 anos. Elas não têm condições, a maioria delas, né? Não tem condições de dar essa educação ainda e acaba indo para quem? Para a avó. E vó, gente, é mãe com açúcar, né? Todo mundo sabe. Eu queria ter a minha mãe como vó, não sei se vocês entenderam. Mas hoje ela é super suave, entendeu? Quando era gente, nossa! Mas agora não, entendeu? Agora é, não grita com a Sofia, filha. Aí, esses dias ela falou, esses dias não, faz alguns anos. Aí eu falei, mãe, mas você gritava com a gente, né? Aí ela virou para mim e falou, filha, mas você acha que eu não me arrependo? Eu me arrependo. Aí não teve como, né? Irmãos, nós temos que imprimir a nossa identidade ou o que Cristo colocou em nós para as pessoas à nossa volta. E o gerar, ele envolve alguns passos, né? É a gestação. Ou é primeiro, né, você pensar a respeito desse filho, desejar esse filho. E aí, no mundo espiritual, a gente começa a orar por aquela pessoa. Começa a orar. Jesus salva aquela pessoa. Jesus salva aquela pessoa. Nós temos os alvos de salvação na célula. E o meu alvo de salvação está aqui hoje, que é a minha irmã. Das irmãs, só falta ela estar aqui. E ela é o meu alvo de oração, de salvação. Eu estou gestando ela. Eu estou orando, eu estou ministrando. E eu sei que Deus vai fazer a obra. Ela está aqui, no meu ventre espiritual. E quando nasce, a gente tem outros trabalhos, né? Que é consolidar, que é discipular. Você vai fazer aquele livrinho de consolidação com a pessoa. Você vai passar tempo com essa pessoa. Você vai arrumar uma desculpa para ficar com essa pessoa. Por quê?
Porque você precisa imprimir a sua identidade nela. O que Deus colocou em você. E depois, né, você vai enviá-la. Gente, eu não sei quem aqui já teve a oportunidade de ver um filho pregando aqui. É demais. É uma sensação inigualável. Cadê Neuzinha? É nóis, Neuzinha. O dia que eu vi a Sofia aqui, pregando, eu falei, Deus, acho que eu estou fazendo alguma coisa certa. Eu estou enviando, eu estou preparando. E esses dias ela já falou, cadê o Marco? Já vou dar o recado aqui, ela já falou que quer pregar de novo. Um mistério. Glória a Deus. Enviar. Você puxa o seu filho, abraça e envia. O efeito mola. Acolhe e envia. Acolhe e envia. Porque, como diz a minha mãe, a gente não cria os filhos para nós. A gente cria o filho para o mundo. Eles são como pássaros, que a gente sofre para ensinar a voar. E quando voa, a gente chora. De emoção, às vezes de solidão, mas é o ciclo da vida. E se você está gestando alguém em oração, acredite, os 9 meses passam. Quem aqui já passou por gestação, já gestou, já ficou grávida, o final parece que não chega mais. Gente, parece que você está 12 meses grávida. Eu imagino a minha irmã que teve 2, né? Ela teve gêmeos. Era uma barriga, gente, que vocês não têm noção. Era a barriga e a Cíntia. Né, Cí? 2, glória a Deus. E foi até o fim. Às vezes você está orando por alguém e parece que essa pessoa não vem. Meu Deus, há quanto tempo eu estou orando pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu filho, pelos meus irmãos, por aquele chefe do meu trabalho que pega no meu pé. Mas o tempo do nascimento vai chegar, meu irmão. Deus não colocou essa semente no seu coração à toa. A Bíblia fala que Deus opera em nós o querer e o realizar. Se você está orando por alguém, acredite, essa hora vai chegar. Eu me lembrei aqui do João, um dia que ele foi em casa, na célula, ele contou que a mãe dele, ele chegava das festas, né, João? E a mãe dele ia lá e ungia ele. Ele acordava com a testa cheia de óleo. E ela creu. Essa mãe gestou o João em oração. Ainda que ela não via, ela cria. E hoje ele está aqui. Glórias a Deus por isso. E isso vai acontecer com você também, meu irmão. Eu oro pelo meu pai, eu oro pelo meu sogro, eu oro pela minha família. E eu sei que esse dia vai chegar. Eu sei que eu estou gestando. E eles vão nascer. Eu gostaria de chamar você, que tem orado por alguém. Orado para que alguém venha nascer para Jesus. E talvez você esteja já desesperançado. Talvez você ainda tenha bastante fé, mas eu quero orar com você. Eu quero orar também por pessoas que planejam e querem ter filhos aqui no mundo natural. Eu quero convidar você, porque mesmo se você não veio na palestra de ontem, né, que é muito importante, eu imagino que quem veio, tipo o Luizinho que veio, e a Clarinha pequenininha, ele está muito mais evoluído que eu, porque eu vi os meus já tão grandes. Né? Então, a Clarinha é outro nível, glória a Deus. Se você planeja, se você sonha,
talvez não é para já, né? Pode ser para daqui a 1 ano, 2 anos, você se planejar, não tem problema. Eu quero orar por você, para que você seja um pai e uma mãe que mude o mundo. Se você tem também um filho, uma filha, e você quer oração para que você seja um pai, uma mãe melhor, eu também quero te convidar. Amém? A vir aqui à frente. Nós vamos orar por vocês. Porque, irmãos, não é fácil criar filhos. Eu acho que é o trabalho mais difícil do mundo. Mas vale muito a pena. Existem coisas que não têm preço, mas têm muito, muito valor. Quando você olha e você fala, valeu a pena. Amém? Vamos nos levantar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se você tem o desejo de ter filhos no mundo espiritual, se você já está gestando alguém no mundo espiritual, venha para frente. Nós vamos